Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Agora nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Do nosso livro didático. Nós vamos entrar num assunto novo sobre discurso direto e discurso indireto, tá? Nós vamos fazer da página 21 à página 24 juntos aqui, tá bom? Então abram o livro didático de vocês para a gente iniciar a nossa aula, tá? Língua Portuguesa, professora Tereza, segundo bimestre de 2020, livro didático, página 21 a 24, tá bom, gente? Então, iniciando, vocês deverão abrir o livro didático de vocês, o volume 2. Caso ainda não tenha o volume 2, você irá acompanhar através do seu livro digital no Positivo On. Língua Portuguesa, né, que é a apresentação do nosso livro. Ainda estamos no capítulo 4, Histórias Fantásticas dos Povos Indígenas, tá? Vamos finalizar neste capítulo 4 hoje, tá bom? A gente finaliza e próxima aula de língua portuguesa já estaremos com um capítulo novo. E vamos começar a nossa página 21, tá? Para essas atividades, o livro utiliza ainda aquela lenda que nós lemos, né? É Como Surgiu a Noite. Lembra a história da cobra grande que guardava a noite num caroço de Tucumã? Tá bom? Então aqui nós vamos utilizar trechos dela para vocês entenderem o que é um discurso direto e um discurso indireto, tá bom? Número 1, releia um trecho da lenda Como Surgiu a Noite. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, pediu ela à cobra grande. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, suplicou a árvore quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Letra A, que sinal de pontuação indica a fala do personagem, gente, dos personagens. Nós temos uma pontuação aqui, ó, que indica que vai iniciar a fala do personagem. Como se chama esta pontuação? Nós já sabemos que essa pontuação chama-se travessão, então vocês vão marcar a opção do travessão, tá? Sublinhe as falas dos personagens conforme a legenda. Então vamos lá, nós temos 3 cores que determinam o que a gente vai marcar. Vocês marcaram de verde, tá? Onde é a fala da árvore. Nós vamos marcar de roxo ou azul, tá bom? Pelo menos isso para mim é roxo, mas para algumas pessoas o tom azul é o tom de azul, tá? O que é para a cobra grande, a fala da cobra grande, e a fala do narrador em vermelho. Então vamos lá. Primeiro, da árvore. A fala da árvore, que nós estamos marcando aqui, tá em verde, tá bom? Então, dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor, e depois não aguento mais, como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar, tá? Então, nós temos aqui a marcação das falas da árvore. Agora, nós vamos marcar da cobra grande, tá? Não posso fazer nada. É uma fala que a cobra grande está falando. E agora em vermelho nós vamos marcar a fala do narrador, tá bom? Então nós temos, ó, pediu ela a cobra grande, suplicou a árvore, quase caindo, e respondeu a cobra grande. Então esse narrador está fazendo referência às falas, né, do texto, tá bom? Aqui na letra C, relacione os verbos que indicam as falas dos personagens com os seus significados. Letra A, pediu. Letra B, suplicou. E letra C, respondeu. Então, a gente vai indicar o significado, né, naquela frase de cada palavrinha dessa, né, qual o sentido que ela dá. Então, olha, a letra A, pediu. Seria o quê? Dizer algo em resposta, pedir com humildade, implorar, ou mesmo que solicitar, tá? Eu já vou colocar as opções aqui para vocês, tá bom? Na letra A, a gente vai perceber que é o mesmo que solicitar. É um pedido, fazer um pedido para alguém, tá? Na letra B, suplicou. Quando a gente faz uma súplica, a gente faz alguma coisa assim, a gente está implorando por alguma coisa, tá? É um pedido mais forte, mais emocional, tá bom? Então, suplicou, pedir com humildade, implorar, tá? E a letra C, respondeu. Então, dizer algo em resposta, tá bom? Na número 2, complete os trechos a seguir com a fala do narrador.
use verbos que sejam coerentes com a história. Conversar, ora, ora, até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada, tá? Isso aí reclamou a cobra grande, tá, gente? Do rio. Lembram que a história lá, quando o rio pediu, né, para que ela devolvesse à noite, ela fala pro rio. Então a gente colocou aqui, ó, conversar, ora, ora, até você quer me aborrecer? Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Como narrador, o que a gente colocou? Reclamou a cobra grande, para fazer, né, para ter uma coerência com o tipo de fala da cobra grande. Então, o verbo que nós utilizamos aqui foi o reclamou, né, do verbo reclamar, tá? Enquanto não conversamos, eu não ando. Então, isso aí é uma resposta do rio. Teimou o rio, tá? Nós utilizamos aqui um outro verbo também aqui, o verbo teimar, tá bom? Então, teimou o rio. Já aqui embaixo nós temos uma fala, tá? Já da página 22, tá bom? Mas é uma continuação da número 2. Então, levem isto para minha filha, mas prestem atenção, não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimentos para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre e não conseguirão encontrar nem o caminho de volta. Que verbo que a gente pode utilizar aqui? Adverteu, né? Advertiu a cobra grande, tá bom? Vocês podem utilizar outros verbos, gente, nas 3 frases, tá? Não tem problema. A gente está colocando verbos que tenham coerência com o tipo de fala de cada personagem, mas vocês podem utilizar outros verbos que deem o mesmo sentido, tá bom? Então, aqui, advertiu a cobra grande, do verbo adverter, tá? Pronto. Agora, a gente vai, né, entrar realmente no assunto, tá? Hoje vamos falar sobre o discurso direto e o discurso indireto. No discurso direto, as pessoas conversam entre si, tá? E no discurso indireto é necessário um narrador para contar os fatos ocorridos, tá? Gente, discurso direto. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que vocês costumam gostar. As histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos, quem conta a história são os personagens. Eles falam entre eles, tá? E é através disso que a história é contada. Já no discurso indireto, a gente precisa de um narrador, que é o que estava acontecendo ali no texto da cobra grande. Alguém estava narrando a história, alguém estava narrando a fala dos personagens. Os personagens em si, eles não falavam entre eles. Eles têm um narrador direcionando a fala de cada um. Diferente do discurso direto. Ou no discurso direto, nós temos as falas diretas. Um personagem fala com o outro. Não tem um narrador, tá? Não tem uma terceira pessoa ali para indicar a fala. E nós vamos ver isso aqui mais detalhadamente, tá bom? Vamos lá, diferenças, tá, gente? Entre o discurso direto e o discurso indireto, tá bom? No discurso direto, as falas dos personagens são apresentadas, são registradas, ao uso de uma pontuação adequada como 2 pontos, travessão, ponto de exclamação, ponto de interrogação, tá? No discurso indireto, as falas dos personagens não aparecem, elas são contadas por um narrador. O travessão de fala não é usado nesse tipo de texto. O que a gente percebe nos textos onde tem a fala dos personagens? A gente vê que tem um travessão na frente, tá? Ou tem 2 pontos indicando antes da fala. Já no discurso indireto, nós temos o narrador indicando alguma coisa. Então, normalmente tem a fala do personagem no final, uma frase, uma palavra do narrador, que é ele que está indicando a fala dos personagens, tá? Aqui a gente tem só um exemplozinho dos pronomes, gente, dos pronomes pessoais que nós utilizamos, tá? Em cada situação. Minha primeira pessoa, tá bom? Então, na primeira pessoa, nós temos aquelas que falam, tá? Eu, nós, tá bom?
Na segunda pessoa, aquelas com quem se fala, é você falando com alguém, tá? Dialogando com alguém. Então, nós temos os pronomes tu, você, vós e vocês. E na terceira pessoa é aquela de quem se fala, é quando você está falando, se referindo sobre outra pessoa, tá bom? Você está indicando uma ação que aconteceu com outra pessoa, tá? Pelas definições aqui do nosso livro, tá? Na página 22, discurso direto. Em uma história, alguns personagens realizam ações. As conversas entre eles são apresentadas ao leitor por meio de discurso direto ou indireto. Quando há reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso é direto. Nesse caso, a fala é indicada por um travessão ou pelo uso de aspas. Observe. Na frase aí embaixo nós temos o travessão, né, e o início da frase. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Então, nós temos a pontuação aqui do travessão, indicando a fala do personagem, tá? Então, esse é o meu discurso direto, é quando eu tenho diretamente a fala do personagem. Releia o trecho a seguir. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender, disse um dos irmãos. Sublinhe as falas conforme a legenda. A fala de um dos personagens. Então, a fala do personagem, a gente já viu que ela pode ser indicada pelo travessão. Então, a gente vai sublinhar com a cor verde, tá? Então, ó, vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai entender. Esta é a fala do personagem. Agora nós vamos marcar, tá? Em roxo ou azul, depende de que cor vocês estão vendo aí, tá? A fala do narrador, tá bom? Temos a fala do narrador. Então, nós vamos marcar de roxo, tá? Disse um dos irmãos, tá bom? Aqui, ó, então nós temos as duas situações. Nós temos a fala direta do personagem e aqui nós temos o narrador se referindo a esta fala. Letra B, qual é o verbo utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? O nosso verbo de indicação é o verbo dizer, aqui, ó, disse um dos personagens. Então, o verbo é o verbo disse, né, da forma dele dizer, tá bom? Agora, letra C. Reescreva este trecho substituindo o verbo da fala do narrador por outro, sem alterar seu sentido. Então, agora nós vamos reescrever, tá? Este trecho aqui e vamos substituir o verbo, então, no caso, o disse, por outro, sem alterar o sentido. Então, a gente não pode alterar o sentido. Então, aqui, ó, nós vamos ter, tá? Eu coloquei como sugestão para vocês o falou, tá bom? Então, se a frase ficar com este verbo, ó, vamos falar com a cobra grande, a filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai entender. Falou um dos irmãos, tá? Vocês podem usar outros verbos no lugar, gente. Além do disse, né? Vocês podem colocar sugeriu um dos irmãos, declarou um dos irmãos, tá bom? E ali eu utilizei o falou um dos irmãos, tá? Mas esse aqui vocês podem colocar outro, desde que o sentido seja mantido. Já aqui na página ainda 23, letra D, que sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador. Então, que sinal de pontuação foi utilizado, gente, para separar essas duas falas? Nós tivemos o uso do travessão, tá? Letra E. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado neste trecho sem alterar o sentido? Poderia ser utilizado também, gente, a vírgula, tá bom? Que outro sinal de pontuação poderia ser usado no trecho? Então, para separar esse disse a cobra grande, né? Ou disse um dos irmãos, ou qualquer trecho que fosse aí, a gente poderia usar a vírgula e colocar o resto da frase, tá? É outra pontuação que também poderia ser utilizada. E agora reescreva este trecho substituindo o travessão por outro sinal de pontuação. Então, agora nós vamos utilizar aqui, ó, justamente a vírgula, tá? Antes do verbo.
Então, vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai entender, vírgula, disse um dos irmãos, tá? Então, faltou até um S aqui, tá bom, gente? Desculpa na resposta. E aí, então, nós utilizamos a vírgula, substituindo o travessão. E aqui nós substituímos as aspas também pelo travessão, tá? Ainda aqui na nossa página 23, tá? Número 4, releia este trecho da lenda. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca. O que será que os indígenas diriam à filha da cobra grande para explicar o que aconteceu? Imagine e elabore em discurso direto. Então, o próprio personagem falando, tá? Não como narrador, vocês vão criar como se fosse o próprio personagem falando, a explicação que eles poderiam ter dado a ela. Essa é uma questão pessoal, é a criatividade de vocês. Imaginem, tá? A gente lá no texto, na lenda, a gente não tem a fala deles pedindo, né? Implorando por desculpa, por perdão. A gente tem a referência do narrador falando o que eles pedem, tá bom? Agora vocês vão criar a fala deles. Pode ser de um ou pode ser de 2, de 3, né? Eram 3 irmãos, pode ser de qualquer um, tá? O que eles falariam para a filha da cobra grande para poder serem perdoados, tá? Então, criem a frase de vocês. Elaborem o discurso de vocês, lembrando que tem que ser no modo direto, tá? A fala do próprio personagem. Ainda na página 23, a nossa número 5, tá? Releia um trecho da lenda Tucumã, surgimento da noite, Tupi. Depois faça o que se pede, tá? Então, nós temos outra lenda também que foi utilizada, né? O esposo, então, enviou 3 mensageiros para que... Eu vou repetir, tá, gente, aqui novamente a frase, tá bom? Por causa de sons externos, eu tive que interromper aqui, tá? O esposo, então, enviou 3 mensageiros para que a trouxessem. A serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã, lacrado com cera de abelha, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Agora nós vamos responder, tá? De acordo com o trecho, tá bom? Antes disso, a gente vai fazer o que pede. Ó. No trecho lido, há discurso direto. Justifique sua resposta, tá? Há um discurso direto neste trecho lido. Nós podemos dizer que não há um discurso direto. O narrador, ele conta o que o personagem teria falado. Olha como é que está escrito, gente. Ele faz referência ao personagem, não é o personagem que está falando. Ele está narrando o que acontece, tá? Ele está narrando como observador da situação. Tá bom? Então, ó, o esposo, então, enviou 3 mensageiros para que a trouxessem. É como se o narrador assistindo a situação acontecer, mas ele não é o personagem, ele não fala como personagem, tá bom? Então, nós não temos aqui o diálogo do personagem. Por isso, ele não é um discurso direto, ele é um discurso indireto, tá? Ele está sendo narrado por um personagem, por um narrador. Então, não há discurso direto, pois o narrador conta o que o personagem teria falado, tá? Letra B, releia o trecho e sublinha a informação que poderia ser escrita em discurso direto. Agora sim a gente vai marcar a parte que a gente poderia transformar em discurso direto. Como a gente faria isso? Nós pegaríamos essa parte e colocaríamos como fala do próprio personagem, não como uma narração, tá? Não como a fala do narrador falando pelo personagem, tá? Qual trecho seria esse, gente? Aqui, ó, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Se nós transformássemos, né, isso aqui na frase do próprio personagem, nós poderíamos colocar como uma fala dele, tá? Não esse dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Poderia ser o próprio personagem falando que estava ali para buscar alguma coisa, tá bom? Na letra C, reescreva a última frase do trecho usando discurso direto. Aí agora nós já vamos para a prática, né? A gente vai reescrever essa última frase colocando de forma direta. Então, como é que ela ficaria?
Mesmo assim, entregou-lhes um coco de Tucumã lacrado com cera de abelha e disse aos mensageiros. Agora a gente vai colocar aqui, ó, a fala do próprio personagem. O que o personagem falaria? Aqui está o que vieram buscar. Então é o próprio personagem falando e não o narrador falando pelo personagem, tá bom? Na letra D, o que mudou com a reescrita da informação? Converse com os colegas e o professor. Foi justamente o que eu falei, né? Agora a gente, em vez de ter a fala ali do narrador contando o que o personagem falou, a gente tem a fala do próprio personagem. Então a gente transformou uma narração na fala do próprio personagem. Então aqui está o que vieram buscar. Quem fala isso na nossa frase é o próprio personagem e não o narrador, como acontecia no trecho da história, tá bom? Gente, agora aqui, ó, mais um informativo do nosso livro sobre agora o discurso indireto, tá? Esses informativos vocês devem prestar atenção, porque é ele que caracteriza o que a gente está estudando, tá? Discurso indireto. Nesse tipo de discurso, é o narrador quem expressa o que os personagens falam ou pensam, tá bom? Observe um exemplo de discurso indireto sublinhado neste trecho. Então, nós temos aí um trecho sublinhado, tá? Justamente onde está destacado essa questão do narrador na frase, tá bom? Ó, o marido suportou por algum tempo o cansaço que lhe causava trabalhar sem dormir direito. Não podendo mais, disse que precisava da noite para dormir e recuperar as forças. Então, prestem atenção. Se fosse o próprio marido dizendo, né, num discurso direto, ele diria que assim, eu preciso da noite para dormir e recuperar as forças. Então seria uma fala dele. Aqui nós temos a fala do narrador, ó, disse que precisava da noite. Então ele está se referindo ao marido da filha da cobra e ao que ele disse, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo, né, bem característico do discurso indireto. Nós temos o narrador indicando a fala do personagem. Nós não temos a fala do personagem, tá? Então, essa é a grande diferença que vocês têm que lembrar. Do discurso direto, o próprio personagem fala, tá? Ele quem está falando no texto, ele que está interagindo, tá? Os personagens interagem entre eles utilizando a própria fala. Já no discurso indireto, nós temos a presença do narrador. O narrador é ele que indica a fala do personagem, tá bom? Então, quem conta a história é o narrador e quem indica a fala dos personagens é um narrador, tá? E agora, né, finalmente, o nosso número 6 da página 24, para a gente fechar esse assunto dos discursos direto e indireto, tá bom? Do nosso livro didático. Durante a viagem, um deles propôs: vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Letra A, sublinhe o trecho em discurso direto. Qual é a parte que aqui é o discurso direto que o próprio personagem fala? Então, nós vamos sublinhar, tá? É justamente aqui, ó. Vamos abrir. Qual é a característica, gente, da fala aqui que indica que é a fala do personagem, tá? É a parte que tem um travessão. Lembra? O travessão, ele é uma pontuação que indica a fala do personagem, tá bom? Então, aqui nós temos a parte, né, do discurso direto. E na letra B, reescreva o trecho transformando em discurso indireto. Então, nós vamos pegar a fala do personagem e transformar agora no discurso indireto. Nós vamos colocar um narrador falando, indicando esta fala, tá? Então, olha só. Durante a viagem, um deles propôs que abrissem o caroço de Tucumã. Percebam que aqui, ó, é uma narração do que está acontecendo, não é mais a fala do personagem, tá bom? Então, propôs que abrissem o caroço de Tucumã, dizendo que não poderia haver nada de mal. Também sugeriu que encostassem a canoa e fizessem uma fogueira para derreter o breu que tampava o buraco do caroço. Então, a ação saiu do personagem e agora está sendo dita por um narrador, tornando assim o discurso um discurso indireto, tá bom? Isso aí
Vocês vão ver mais depois lá no livro de atividades, a gente vai fazer atividades também sobre isso, para a gente poder entender melhor, mas não é difícil, tá? Lembrando, discurso direto fala do personagem, é o personagem que faz, é o personagem que interage, são os personagens que contam a história através da fala. Discurso indireto tem um narrador, que é ele que indica a fala do personagem, é ele que fala como observador, tá? Então esse é o básico mesmo do discurso direto e do discurso indireto. Agora, para a gente, né, fixar melhor e encerrar o nosso assunto aqui, vocês vão fazer as páginas de 8 a 11 do livro de atividades de vocês, tá? E o vídeo de correção estará disponível na próxima aula. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, ó, vocês têm um texto, então vocês vão ter que ler atentamente este texto, tá? Na página 8 e página 9 é o texto aqui que vocês terão que ler para poder fazer as questões, tá? Então, nós temos aqui o texto na página 8 e 9 e vocês responderão as páginas 10 e 11, tá bom? Sobre discurso direto e indireto. Façam com atenção, tá? Voltem no vídeo se precisarem e também, né, façam bom uso da internet se precisarem com pesquisas. Tem muitos vídeos bons também falando sobre discurso indireto e direto com vários exemplos, tá? Bons estudos para vocês. Dúvidas, guardem para nossa tutoria. O vídeo de correção dessas atividades do livro de atividades vai na semana que vem para vocês, tá bom? Então, até a próxima e bons estudos para vocês.